Olá, pessoal. Se tiver alguém me ouvindo, me dá um joinha. Manda um oizinho. Vamos a mais uma live. Hoje com uma pessoa muito especial, meu amigo Douglas. Assim que ele entrar ou me chamar aqui, eu já começo a live, tá bom? Um beijo, Lua. Lua, eu passei perfume, hein? Quem segue a Lua já sabe do que eu tô falando. Já já nós vamos começar. Cadê o Douglas? Rose, Janaína. Um beijo, Leide. Tiago, Max, Carol, Leonardo, amigo do meu esposo, que legal. Seja bem-vindo. Pessoal, confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se a luz tá boa, pra gente já começar, tá bom? Douglas, eu acabei de te ver, eu vou te chamar. Já te chamei, Douglas, tô só te aguardando. Minha irmã Tainá tá aí. É isso aí, gente. Olá, Douglas. Manda um oi para todo mundo. Oi, gente, todos bem-vindos à nossa live aí. Estou muito feliz pelo convite que a doutora Ingrid me fez. E é isso aí. Confirme se estão ouvindo o Douglas para a gente já começar a live. Meu sogro Ademir entrou, um beijão. Todo mundo viu o Douglas? Tá tudo certo? Então, gente, eu queria começar essa live apresentando esse meu amigo, que é uma bênção, é maravilhoso. Nós nos conhecemos pelo menos há 15 anos, né, Douglas? E além de ser uma pessoa incrível, muito simpática, quem conhece sabe, é um profissional de excelência. Trabalha em departamento pessoal há muitos anos, é formado em recursos humanos, né, Douglas? Então, é uma pessoa que vai nos ajudar muito aqui na live. E assim, nós já fizemos uma prévia aqui, eu e ele, nós temos informações muito importantes mesmo, que vai ajudar bastante pessoas que tiveram aí essas mudanças no contrato, né? Então a live de hoje ela é sobre o benefício emergencial, que fala da suspensão do contrato e da redução de salário e jornada. Esse benefício ele é diferente do benefício de R$ 600, né? Porque o de R$ 600 são para os informais, microempreendedores. O benefício emergencial é para quem está trabalhando registrado. Então, eu vou começar a live respondendo as 3 perguntas que me fizeram pela caixinha de pergunta do Stories. E foi muito legal. Eu já agradeço a Rose que mandou, o Matheus que mandou e a Carol que mandou as perguntas. Muito legal. Muito obrigada por colaborar aí com a live. A primeira pergunta foi assim: com a prorrogação da quarentena, vai se prorrogar a data da solicitação do auxílio? Então, assim, essa pergunta, eu acredito que ela foi referente ao auxílio de R$ 600, né? Porque teve a prorrogação e já tinha uma data final para o auxílio, que era o começo de julho. Por enquanto, ainda não tem informação sobre isso, mas eu já assisti alguns vídeos e algumas pessoas comentando que provavelmente o auxílio de R$ 600 vai ser prorrogado. O auxílio de emergencial, que é o que nós estamos falando ainda, a gente ainda não tem uma noção, porque praticamente todos os empregados estão dentro do prazo dos 60 dias ali da suspensão, né, Douglas? Então, a gente ainda não sabe se vai ser permitido a prorrogação disso ou não. Eu acredito que se a pandemia e a quarentena se prorrogar, vai continuar, sim, sendo permitido, porque a maioria dos acordos individuais estão constando que é durante o período da pandemia. Então, eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, tá? Outra pergunta foi, na pandemia, em que situação o funcionário pode ter o contrato suspenso? Essa pergunta foi ótima, tem tudo a ver com a nossa live, porque as mesmas regras que é para suspensão do contrato, elas servem para os casos de redução do contrato. Quem não pode participar disso? Quem recebe a aposentadoria, algum benefício previdenciário, qualquer um deles, né? E Aumento, paternidade. isso, quem trabalha em cargo público, quem for
foi admitido a partir de abril, dia 1 de abril, que é quando já tinha MP, não pode participar, tá? E também quem está recebendo seguro-desemprego e quem participa do programa de bolsa de qualificação profissional. Então, essas pessoas não podem participar, tá? E a última pergunta, que é sobre o FGTS, uma pergunta muito boa. Foi assim: estou trabalhando registrado e faz 3 meses que a empresa não deposita o FGTS. É normal? Então, nesse caso, a MP 927, que foi a primeira MP que saiu quando tudo isso começou, ela autorizou as empresas a adiarem o pagamento do FGTS de março, abril e maio para pagar em até 6 vezes, né, que a gente chama de parcelamento do FGTS, a partir de julho. Só que tem um detalhe interessante aqui para os empresários até, que assim, a empresa ela pode adiar esse pagamento, né, vai pagar parcelado, porém ela precisa informar esse parcelamento. Ela não pode simplesmente deixar de pagar, porque senão ela vai pagar com juros lá na frente. Tá bom? Você quer acrescentar alguma coisa, Douglas, referente a isso? Isso, exatamente. Referente às empresas que optaram, né, pelo parcelamento do fundo de garantia, né, então aí o RH da empresa ou o RH da contabilidade, né, eles fazem o parcelamento através lá da plataforma da conectividade social, né, aparece uma aba lá com a opção de parcelamento de fundo de garantia, né, então lá é um canal aí para poder estar fazendo o parcelamento do fundo de garantia, né, e é muito Legal. bom também ressaltar para aqueles funcionários, né, que não tiveram os seus contratos de trabalho suspensos, que a empresa não aderiu nem redução de carga horária, nem suspensão de contrato de trabalho, para os funcionários que estão trabalhando normalmente, né, e a empresa aderiu ao parcelamento do fundo de garantia, quando a empresa for demitir esse funcionário, ela tem que recolher o fundo de garantia desse funcionário individualmente, né? Muito interessante, muito legal, porque geralmente nessa parte da rescisão, ainda mais depois de todas essas mudanças, a gente não sabe exatamente, às vezes, como proceder. Muito legal, Douglas. Então, agora a gente vai entrar no tema mesmo da medida da live, que é a medida provisória 936, mais a portaria, né, que eu vou até lembrar depois o número para passar para vocês, para quem não esteve na primeira live. Pode falar, Douglas. É a portaria 10.486, né? E aí Exato. eles conseguem ter essa informação lá no Diário Oficial da União, Legal. tem essa informação. Legal. Então, assim, a intenção das medidas provisórias, nesse aspecto do benefício emergencial, foi preservar os empregos, né? Diminuir o impacto social e econômico na sociedade, porque, assim, nós mesmos estamos vendo quantas pessoas foram dispensadas, quantas pessoas estão sofrendo aí para receber esses R$ 600. Então, a princípio, essas medidas estão sendo adotadas para as empresas para garantir o emprego. Então, eu vou falar rapidamente um resumo aqui da primeira live, só para quem não pôde assistir a primeira live entender alguns detalhes do que a gente está falando, tudo bem? Se você quiser complementar, Douglas, pode complementar à vontade. Gente, se você estiver gostando, se você estiver entendendo, manda aí um vai doutora, vai Douglas, é isso aí, estou gostando, para a gente esquentar essa live aqui, tá bom? Então, sobre a suspensão do contrato, o que acontece? A empresa ela faz um acordo individual com o funcionário e ela suspende o contrato dele por até 60 dias. Muitas empresas, por não saber o que ia acontecer, elas suspenderam por 30 dias e agora estão renovando essa suspensão por mais 30. Até aí está tudo tranquilo, é permitido, não tem nenhum problema. A grande questão é que nesse período o funcionário não pode trabalhar, ele não pode exercer nenhuma atividade. E eu dei uma dica na live anterior que eu acho legal reforçar aqui. Quem está com o contrato suspenso, seria interessante, se você puder, recolher o INSS como facultativo. Porque durante essa suspensão do seu contrato, você não vai ter o recolhimento do INSS. Então, isso pode interferir lá quando você for se aposentar. Então, essa é uma dica muito essencial. Outra questão. As empresas que tiverem suspendido o contrato e que elas tenham um faturamento superior a 4.800.000, elas têm que arcar com pelo menos 30%
do valor do salário. Então, o governo ele vai pagar 70%, né, o Ministério da Economia, e a empresa arca com os outros 30%. Que, né, quando acontece isso, as pessoas confundem um pouco com a redução, né, que paga uma parte. Mas, na É. verdade, é suspensão. O contrato está suspenso, a pessoa não está trabalhando. Porém, a empresa, por ter esse faturamento mais elevado, ela acaba arcando com 30%, tá? Depois a gente vai entrar nessa parte de pagamento que tem bastante conversa, né, Douglas? Exatamente. E é claro também, só para ressaltar, as empresas também cujo tiveram o faturamento lá em 2019 inferior a 4.800.000 e que fizeram, né, aderiram à suspensão de contrato de trabalho ou à redução de carga horária, elas podem também pagar essa ajuda compensatória, né? Legal. Não é obrigatório, mas elas podem também, se quiser pagar a título de ajuda compensatória, elas podem também pagar. O que eu acho legal falar, complementando isso que você falou, é que a empresa que decidir pagar essa ajuda de 30%, né, não vai incidir sobre as verbas ali que a gente já sabe que incide todo mês. Então, assim, vai ser Uhum. de caráter indenizatório. Então, a empresa não vai ter muitos custos além dessa ajuda mesmo. É muito legal. Tem empresa que está fazendo isso já, pessoas que me mandaram o contrato para eu ler, para tirar dúvida para ela, e Uhum. a empresa fez isso mesmo na tentativa de ajudar o funcionário. Muito legal. Agora vamos falar sobre a redução do contrato, que essa parte eu estou falando mais geral, estou repetindo um pouquinho do que aconteceu na primeira live para todo mundo chegar aí no mesmo nível de conhecimento nesse sentido. A redução do contrato, ela segue a mesma regra ali da suspensão, tem que ser avisado 2 dias antes, né? Só que tem algumas diferenças. A empresa, ela pode reduzir o contrato, que seria o quê? A jornada de trabalho e, consequentemente, o salário da pessoa, né? Reduz a jornada, reduz o salário. Isso pode ser feito 25%, 50%, 70%, ou, se caso for por negociação coletiva, pode até ter uma porcentagem diferenciada. O que acontece nesses casos? A empresa, no caso dos 25%, a empresa vai pagar 75% e o Ministério da Economia vai pagar os 25%. E, consequentemente, nas outras porcentagens acontece a mesma coisa: 50%, cada um paga 50%. 70%, a empresa arca com a diferença, né? Só que tem uma questão que confunde bastante as pessoas. A diferença desses 30%, desses 25%, 50%, o Ministério da Economia, ele vai pagar com base no valor que você tem para receber de seguro-desemprego. Isso altera tudo, porque uma pessoa que recebe, de repente, R$ 1.000 e vai ter o seu contrato reduzido por R$ 500, a empresa vai pagar 500 e o governo não necessariamente vai pagar esses 500 cheio. Ele vai pagar Exatamente. 50% do que você teria para receber de seguro-desemprego. E aí, eu até vou dar a oportunidade para você complementar, Douglas, mas antes eu queria dar 2 dicas que foi muito legal. Teve uma grande repercussão na outra live, porque o pessoal foi fazer e conseguiu bastante informação. A primeira é baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital. Porque você baixando esse aplicativo, você vai conseguir acompanhar o seu benefício, você vai conseguir saber se a solicitação já foi enviada, não foi enviada. Então, esse aplicativo é essencial para quem está nessas situações. E também, gente, no Google, vocês colocam lá a calculadora MP936. Você entrando nessa calculadora, que tem vários sites que já estão disponibilizando, você consegue fazer o cálculo e saber exatamente quanto você vai receber do Ministério da Economia, né? Quando eu falar do governo, eu estou querendo dizer Ministério da Economia. Então, é muito legal. Tem um amigo meu hoje, eu não sei se ele está aqui na live, mas depois, se ele tiver, eu mando um oizinho para ele, que ele confirmou para mim que, graças a Deus, ele recebeu o salário dele no dia certo, contando os 30 dias, né, do prazo que a gente ainda vai falar, recebeu o valor igualzinho foi calculado lá na calculadora MP936. Então, graças a Deus, muitas pessoas estão conseguindo receber, mas também tem alguns problemas acontecendo que a gente vai falar mais adiante aqui na live. Então, fica aqui com a gente porque tem informação muito interessante a esse respeito, tá? Douglas, você quer complementar alguma coisa referente à redução?
Sim, sim. Referente à redução de jornada de trabalho, né? O referente à, à suspensão mesmo, como você mencionou, para as pessoas que quiserem achar o valor, né? Calcular o valor certinho, né? Essa informação essa tabela, né? É uma tabela para base de cálculo de seguro-desemprego. Então, essa tabela, você consegue achar ela lá no site mesmo, no Diário Oficial, né, da União. Eu E o coloquei no meu cálculo, feed, tá? No meu feed do meu Instagram tem a tabela lá com as faixas salariais. Dá para o pessoal consultar também. certo? E o cálculo, como que é feito, né? Tem um cálculo lá, né? Eles informam toda uma tabela, faixa um para quem recebe salário de até 1.500 e pouco, faixa 2. Então, assim, existe todo um cálculo, né? Existe uma tabelinha que eles disponibilizaram para que a gente pudesse fazer o cálculo e ver o valor que nós iríamos receber, né? Então, assim, muita gente fez o cálculo, só que os valores não bateram, né? Hum, E por que não bateram? Por que não bateram? Porque as pessoas estavam fazendo um cálculo sobre o seu salário bruto, né? ah, Então, legal, assim, legal essa dica. exatamente. Então, assim, as pessoas estavam fazendo um cálculo sobre o salário bruto e, na realidade, né, o Ministério da Economia, eles estão considerando os últimos 3 salários informados na GFIP, né? Então, e seria o quê? Os salários, a base líquida, e não seria a base bruta para cálculo, né? Então, por isso que muita gente me chamou aqui, Douglas, eu fiz a simulação e eu fiz o cálculo e não bateu, né? Então foi essa informação. Uhum. Uma dica que eu dei é a pessoa olhar o salário contribuição, que aí não tem erro. Porque ela olhando Aham. o salário contribuição, ela coloca o salário, tem no Olerite, né, marcado lá, salário contribuição, e aí ela coloca na calculadora MP936 e consegue chegar no valor mais aproximado ali. Se der uma diferença, vai ser bem pouquinho, não vai assustar, né? Mas voltando nessa questão da redução, eu acho que vale a pena explicar para as pessoas que estão assistindo a live que trata-se do cálculo feito com base no valor de que você tem para receber no seguro-desemprego, porque muitas pessoas que têm um salário alto terão uma redução bem considerável da sua renda, e aí dá tempo para você se preparar, porque quando chegar no mês que vem, você não vai ter o seu salário integral. Mesmo se a redução for, por exemplo, de 25%, que aparentemente é baixa, se o seu salário é alto, vai dar uma diferença no orçamento bem grande. Então, essa é uma dica assim de ouro para você realmente estar se antecipar do que pode acontecer. Outra questão que eu queria ressaltar aqui é sobre a estabilidade no emprego. Então, quem estiver dentro da suspensão contratual ou que tiver a redução do salário junto com a jornada, ele tem o seu emprego garantido, né? A intenção é preservar o emprego e ele tem uma estabilidade ali pelo mesmo período que durar essa redução ou essa suspensão. O que isso quer dizer? Se caso a empresa suspendeu o seu contrato por 30 dias, você vai ter uma estabilidade quando acabar esse prazo, também de 30 dias. Se o seu contrato for de 90 dias, por exemplo, a suspensão aliás, a redução de 90 dias, quando tudo isso passar, você vai ter a estabilidade de 90 dias. Ah, mas e se a empresa de repente me mandar embora? Né? Que isso vai acontecer. Né? É, Se a empresa te mandar embora, a própria MP já preveu, né, já constou lá, uma multa proporcional a essa redução que ela vai ter que te pagar. Então, pode mandar embora? Até pode, mas a empresa vai arcar com essa multa. Se ela não pagar, o funcionário vai acionar a justiça. Você quer falar alguma coisa a exatamente. esse respeito? Não, exatamente. A sua linha de raciocínio está certo. Tá, então eu vou repetir só assim a efeito de conhecimento para quem entrou agora na live, quem não pode receber esse benefício. Então, os aposentados, quem recebe algum benefício previdenciário não consegue, tá, gente? Tem uma questão também importante das pessoas que recebem algum outro tipo de benefício assistencial, né? Também não consegue. Seguro-desemprego não consegue receber esse benefício, porque a lógica é pessoas que estejam trabalhando registrado com contrato ativo. Agora a gente vai entrar aqui numa fase da live que é
o que a gente queria mais passar para vocês, depois desse resumo, que é sobre o pagamento, né? Porque agora, depois da primeira live, a gente está num período diferente agora, porque agora as pessoas já começaram a receber, os contratos já estão em andamento, então o momento assim marcante agora está nessa fase do pagamento, para a gente discutir se os problemas que podem acontecer, o que tem dado certo e o que não tem dado muito certo e as pessoas estão enfrentando alguns problemas. Então, no geral, como que funciona? A empresa faz o contrato com o funcionário, né? Tanto da suspensão quanto da redução. Aí ela tem 10 dias para informar o Ministério da Economia sobre esse acordo que foi feito. A empresa informando... Opa, acho que travou, né? Travou? Alguém me fala se está travado ou está me ouvindo normal, Douglas? Tá ouvindo? Dá para ouvir. Ah, então tá O bom. som tá bom. Tá? Então, a empresa tem 10 dias para notificar o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia tem um prazo de 30 dias que foi estabelecido para pagar essa redução ou a suspensão do contrato. A grande questão é que, assim, se caso a empresa ela resolver pagar, ela resolver informar o Ministério da Economia, por exemplo, no segundo dia, né, após feito esse acordo, você vai acabar recebendo aí num total, aparentemente, aí de uns 25 dias, né? Vamos contar assim, 22 dias do dia que você fez o acordo. Agora, se a empresa ela informa só no último dia, então você vai acabar esperando aí num total do dia que você assinou o acordo, você vai receber lá para uma média de 40 dias, né? Então, é uma situação complicada porque as pessoas precisam se preparar para isso, porque pode chegar no dia que ela era acostumada a receber e o dinheiro não ter caído ainda, né? Exatamente, exatamente. Eu nem sei se a gente já pode falar sobre casos que estão sendo reprovados, né? A gente pode já entrar nesse assunto? Eu acho que a gente pode falar primeiro como que é feita essa comunicação, Douglas. Você que entende, você que vive, né, faz parte da sua vivência aí. Como que as empresas fazem essa comunicação do acordo? Conta para nós. Vamos lá. As empresas, né, cuja possuem CNPJ ou possuem SEI, né, são SEI, elas usam o portal do empregador web para fazer a comunicação dessas reduções de jornada ou suspensão de contrato, né? Aí elas necessariamente vão precisar ter um certificado digital e importar lá a informação. Já em casos de pessoas que possuem empregados domésticos, aí eles enviam através da plataforma lá do gov.br, né, que é o site serviços.mt.gov.br, e aí eles mandam a informação por lá, né? Cadastra o CPF do empregador, né? Do empregador doméstico, e informa os dados, remuneração, salário, admissão, todas as informações do empregado doméstico, e aí transmite a informação. E esses dados, né, essas informações, é tudo feito manualmente? Então, por exemplo, o CPF da pessoa, o funcionário do RH ou da contabilidade, ele coloca número por número ou acontece de puxar já os dados automáticos? Isso. Então, assim, pode ser enviada a informação, né? Quanto manualmente, ele vai digitar lá todos os dados manualmente, que certamente vai dar mais trabalho, ou ele pode enviar via lote, né? Dependendo do qualquer que seja o sistema, né? O software que vocês usam aí, que a contabilidade usa ou a empresa usa para transmitir a informação, pode transmitir em lote ou pode transmitir manual. Entendi. E quais os problemas que vocês estão encontrando para fazer essa informação? Assim, qual a dificuldade que vocês estão encontrando no momento de informar problemas que vocês estão assim, vivenciando isso? Reprovação, né? De reprovação, você fala. Isso. Ou então no momento de informar mesmo, de repente o site não funciona, não sei. O que você pode compartilhar com a gente? De problemas no site, de primeiro momento não está tendo, né? Questão de reprovação seria referente à informação dos funcionários. Então, assim, chegar ao ponto que vai interessar muita gente, né? Teve muitas pessoas, né, muitos funcionários que tiveram seus contratos suspensos ou reduzidos, e aí, que nem você acabou de falar anteriormente, as pessoas conseguem consultar o status do seu benefício, né, se foi aprovado,
se deu divergência. Então, os funcionários conseguem entrar lá no site, né, do gov.br para poder verificar qual é o status do seu benefício. As pessoas que tiveram o seu benefício com status de divergência, né, foi por motivo do próprio RH, ou departamento pessoal, com a contabilidade, no momento que foi cadastrar as informações desse funcionário, né, cadastrou alguns dados errados, né, ou CPF errado, ou data de nascimento errada. Por quê? Porque no cadastro do CNIS, né, o CNIS que é o PIS do funcionário, do cadastro do CNIS tem lá a informação correta, a data de nascimento correta, o CPF correto. Então, assim, as empresas, né, o pessoal do RH, de departamento pessoal, contabilidade, contador, eles que estavam sendo responsáveis por informar o preenchimento lá do benefício, na hora que foram preencher, informaram dados errados. Por isso que deu, a grande maioria das pessoas deu divergência, né? Deu o status de divergência por conta disso. E assim, esses erros aconteceram mais para aqueles que informaram, né, que solicitaram, informaram a informação do benefício via manual. Então, assim, quem enviou a informação via lote não teve problema nenhum. Então, as empresas que informaram a solicitação do benefício via manual, foi aonde que aconteceu, sim, de errar, digitar lá um número errado, e aí, por conta disso, acabou gerando essa divergência, né? E o status que aparece lá é divergência, não é de cara uma reprovação. Você consegue consertar isso, né? E como que funciona essa correção da divergência? Porque, assim, a princípio, né, de todo mundo vai aparecer o processo de processado. Né? Tá. Todo benefício de todas as pessoas vai aparecer como status de processado. Só que embaixo, lá no final, né, da consulta, vai aparecer o status de reprovação, ou divergência, ou de reprovado. Geralmente, quem apareceu o status de divergência, aparece lá algum erro junto à Receita Federal, né? Que é o quê? Que é o que eu falei anteriormente, que é a informação errada, os dados informados errados, CPF, data de nascimento. Só um minutinho, Douglas. Tem uma pessoa que acabou de perguntar qual que é o site para consultar. Você pode consultar pelo aplicativo, que é Carteira de Trabalho Digital, ou então tem um site que chama serviços.mte.gov.br/bem. Eu vou repetir, tá? É serviços.mte.gov.br/bem. Aí lá você faz o seu cadastro e consegue acompanhar a situação do seu benefício, né? Uma dica que eu dou, de repente, você viu que está constando alguma informação que não seria assim, processado, né? Ou alguma coisa que direcione a divergência, você entrar em contato com a sua empresa e falar, eu observei aqui o que está acontecendo, né? E aí ver o que pode ser feito. Exatamente. Eu soube no decorrer dessa semana que as pessoas que baixaram o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital não estavam conseguindo consultar lá, não estava abrindo a opção de benefício emergencial, né? Então, todo mundo que baixou lá o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital não estava conseguindo o status, né? Não estava conseguindo consultar o status do seu benefício emergencial lá na carteira de trabalho. Então, a gente orienta para consultar mesmo lá no site do serviços.mte.gov.br, que lá nesse site vocês conseguem consultar o status do benefício de vocês bem perfeitamente. Tá? Douglas, já é possível entrar com recurso contra essas situações de divergência ou, de repente, uma reprovação, alguma coisa que surtir nesse efeito? Vocês já conseguem entrar com recurso? Como que funciona isso? Aí que tá. Foi informado, né, o próprio Dataprev, para quem não sabe o que é Dataprev é uma empresa pública, né, que eles fazem sistema de tecnologia da informação, é uma empresa de prestação de serviço de tecnologia da informação, né, e eles são responsáveis por fazer todo esse trâmite de processo de pagamento previdenciário, então, seguro-desemprego, pagamento previdenciário, incluindo aí o benefício emergencial, eles que são responsáveis por fazer todo esse canal de pagamento. E eles comunicaram a todas as empresas de softwares, né, todo mundo que usa esse sistema de folha de pagamento, então as empresas, de primeiro momento, as empresas de software tiveram aí a informação de que
a partir de semana que vem, a partir de segunda-feira, né, dia 18, eles vão habilitar lá no site do Empregador Web uma opção para que nós, do departamento pessoal, o RH, o contador, seja quem for a pessoa que informou o benefício, eles vão habilitar lá para que a gente possa estar retificando informações, né, que deu divergências ou que não foi processado. Então, a gente vai conseguir, sim, retificar a partir do dia 18. Legal, então já fica um tema para uma próxima live aí, a gente mostrar como que vai funcionar esses recursos, se vai dar certo, como que vai ser nos próximos dias aí essa questão do trabalho administrativo, né? E uma coisa que é muito interessante, que várias pessoas estão enfrentando um problema relacionado a isso, e é importante informar quem está assistindo aqui a live, as pessoas que só tinham conta salário ou, de repente, um funcionário que recebia dinheiro e que não tinha conta. Como que está funcionando isso? Quais os problemas que vocês estão enfrentando? A própria Secretaria do Trabalho, eles fizeram parceria, né, com os dois bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, né? Então, assim, todos aqueles funcionários que não tinha conta salário ou não tinha conta, né, a princípio não é o correto informar conta salário, né? Eles pedem para que fossem informado conta corrente ou conta poupança. Mas aqueles funcionários que o RH informou conta salário, né, ou aquelas pessoas que não tinham conta bancária, e assim, foi informado a informação, né, mandaram a informação, deu processado, apareceu lá a parcela a emitir com o valor do benefício que o funcionário vai receber. E para essas pessoas que não tinham conta, eles direcionaram o valor do benefício automaticamente para o aplicativo do Banco do Brasil. Então, tem um aplicativo que vocês podem estar baixando, chamado Carteira Digital BB, né? Vocês entram lá no Play Store, né, e baixam esse aplicativo, que é o aplicativo do próprio Banco do Brasil, e aí vocês preenchem todos os dados pessoais de vocês cliquem lá na opção de benefício emergencial, e aí já vai aparecer lá o valor do benefício de vocês, tá? Isso é válido para quem não recebeu o benefício, mas que o status lá do benefício de vocês deu aprovado, já aparece o valor da parcela do benefício, né? Então vocês baixem aí esse aplicativo que dá super certo. Legal, é legal falar também que, assim, por esse aplicativo, pelo que a gente estava vendo, a pessoa consegue fazer a transferência do valor, né? Então, não necessariamente ela vai ter um problema. Então, gente, se vocês souberem de alguém, mesmo que não seja vocês, mas que não tem conta e que está nessa situação de suspensão contratual e de redução do contrato, né, juntamente com a jornada, já informa sobre essa possibilidade de baixar esse aplicativo e conseguir receber o dinheiro, porque é uma situação que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento e fica dias sem receber esse dinheiro, sem usufruir aí do salário, né? Dô, você pode repetir para a gente o aplicativo, como que é o nome? Que tem uma pessoa que perguntou aqui. Então, o nome do aplicativo é Carteira Digital BB. Você vai colocar lá no Play Store, vai pesquisar Carteira Digital BB. É um aplicativo do próprio Banco do Brasil. Tá? E aí lá vocês conseguem instalar lá, instala o aplicativo e preenche as informações de vocês. Quando vocês informarem o CPF de vocês, já vai aparecer lá o benefício, né? Mas vai aparecer o benefício para aqueles que o status deu aprovado, né? Tá, eu vou fazer só um parênteses aqui na live. Eu tô vendo que bastante gente está perguntando sobre o auxílio emergencial de R$600, sobre a questão da segunda parcela. Não é o tema aqui da live, eu pretendo fazer uma live sobre só o auxílio emergencial, mas é legal falar que, assim, faz uns 2 dias que eu estava procurando essa informação e até antes de ontem não tinha ainda a data estabelecida do pagamento da segunda parcela. Porque o presidente da Caixa Econômica, ele disse em uma coletiva de imprensa que eles estão dando prioridade para terminar de pagar a primeira parcela primeiro, porque tem gente que ainda consta lá em análise. Então, eles vão resolver essa questão da primeira parcela, tem muita gente que não recebeu ainda,
para poder pagar a segunda. Eu sei que até domingo deve sair alguma coisa, algum cronograma de pagamento, porque eles estavam prometendo esse cronograma. Mas, por enquanto, até agora, eu não tenho esse conhecimento, tá, gente? Mas vou acompanhar e eu vou fazer uma live sobre isso para a gente tirar bastante dúvida, tá? Agora, voltando para o benefício emergencial, você, Douglas, que tem aí contato com empresas, né, com empregadores, como você vê que os empregadores estão lidando com esse tipo de informações, né, MP, suspensão do contrato, redução do contrato, como que eles estão enfrentando essa situação e também agora com essa parte de cadastro, de envio dos acordos, como que os empregadores estão enfrentando isso daí? Olha, de primeiro momento, eles estão muito preocupados, né, em questão também da empresa estarem paradas, e eles não terem o recurso para poder pagar os funcionários, porque a empresa está parada. Então, assim, a MP 936 já diz que o benefício emergencial será pago até dia 30 de junho. Né? Então, assim, eles, até 30 de junho, eles já estão pensando como que vai ser, se vão renovar essa MP, se vão fazer uma prorrogação dessa MP, prorrogando o benefício emergencial, né? E também Sim. aqueles empregadores que tiveram os seus funcionários com benefício reprovado, né? Então, que nem eu falei anteriormente, né? Várias pessoas que tiveram lá o seu benefício reprovado, dando divergência, dizendo que as informações estão erradas junto à Receita Federal, é porque foi alguma informação que o próprio RH, o departamento pessoal ou o contador informou errado, né? Então, assim, por conta disso, acabou pesando pro empregador. Por quê? Tem um funcionário que a projeção de pagamento era para ser agora dia 4 de maio ou dia 5 de maio, seja qual for a data que eles informaram, e o funcionário não recebeu ainda o benefício, porque deu essa divergência. Então, o que alguns empregadores que tiveram bom senso, que foram bons, né, fizeram? Eles anteciparam, eles tiraram do bolso deles o valor do benefício, né, pagaram para os seus funcionários, e aí disseram o seguinte: olha, eu vou pagar do meu bolso o benefício para você, como você não recebeu ainda, e se o benefício deu reprovado, eu vou pagar do meu bolso. Quando eles retificarem a informação, corrigir a informação lá no site, aí os funcionários irão receber o benefício. Só que quando eles forem receber o benefício, eles devolvem para o empregador o valor que o empregador ressarceu para eles, né? Uhum. Então, assim, a dica para quem teve problema com essa questão de conta salário, de ausência de conta, é aguardar aí até semana que vem, quando a DataPrev prometeu que vai ter a possibilidade de fazer essas retificações, né? É isso, então, a gente tem que acompanhar, não tem muito o que fazer agora, né? Exatamente. E é muito bom, e é muito importante também ressaltar o seguinte: teve empresas que fizeram lá o primeiro período dos acordos de suspensão e o primeiro período dos acordos de redução de carga horária e salário, e no primeiro período os funcionários tiveram seus benefícios reprovados, né? Que deram erro aí, deram divergências. E aí essas mesmas empresas já fizeram a informação da renovação dos contratos. Aí informaram de novo aí a informação para esse mesmo funcionário, né, que teve divergência do benefício. Só que assim, só para vocês ficarem tranquilos, os funcionários que tiveram o primeiro período de suspensão ou redução de jornada, tiveram o primeiro benefício reprovado, vocês não vão perder esse benefício. Mesmo que a empresa já informou o segundo prazo do benefício, vocês vão receber sim, retroativo, o primeiro benefício e vão receber sim a segunda parcela do segundo benefício, tá? Então vocês não vão perder nenhuma parcela de benefício nenhum, tá? Mesmo que a empresa informou errado, o RH vai corrigir a informação, vai retificar a informação, vocês vão receber sim as duas parcelas. E qual que é a dica que você dá para a gente para enfrentar esses próximos dias, né? A gente já falou que não tem muito o que fazer até a próxima semana, tem que aguardar. Mas como a gente se preparar para esses problemas? Principalmente quem está olhando lá no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e ainda não está aparecendo nada, ou quem entrou no site e ainda não está constando. Como que a gente pode se preparar, tanto assim, uma dica pessoal sua, quanto uma dica mais de procedimento? O que você acha que a gente pode fazer? Então, de primeiro momento, a gente deve somente aguardar, né? Porque a retificação da informação é a própria empresa, o RH, a contabilidade que vai retificar a partir do momento que eles
lançarem lá a plataforma de retificação. Então, assim, vocês, funcionários, não têm o que fazer, né? Somente tem que aguardar essa retificação e aí, a partir da retificação, vocês vão receber o benefício a partir do segundo lote, ou seja, da segunda informação do segundo período do contrato, né? Então, só para vocês entenderem, aqueles que eram para receber o benefício emergencial do primeiro período de suspensão e não receberam por divergência, vocês vão receber esse valor junto com o segundo período, né? Somente no segundo lote. Então, assim, de primeiro momento, o que a gente deve fazer é somente aguardar mesmo a retificação aí. Né? Aí eu fico até agoniada, porque eu fico pensando, a pessoa, então, ela precisa realmente se preparar, porque pode ser que fique aí pelo menos mais 30 dias, então, para ela receber esse valor, é isso, né? Sim, pode ser. Pode ser, porque a própria Dataprev, eles mesmos disseram que o pessoal que informou o primeiro lote e deu divergência, o recebimento do benefício vai ser pago junto com o segundo lote. Então, aí a dica que eu falo para vocês, gente, de repente, o pagamento atrasou, você teve algum problema disso, porque vai acontecer. Eu até estava conversando com o Douglas que eu previa isso quando eu fiz a primeira live, eu falei, pensei, né, as pessoas estão tendo dificuldade de receber o auxílio de R$ 600, então provavelmente vai acontecer alguns problemas para receber o benefício emergencial e a gente precisa se preparar para isso. Então, a ideia que me vem à mente é, primeiro, se preparar com antecedência, se tiver como, de repente, só pagar as dívidas que são essenciais mesmo, não tem jeito. E se caso chegar numa situação que não vai dar para você esperar até receber a segunda parcela, conversar com o seu empregador. Porque a medida provisória, ela fala que se houver algum problema de divergência, algum impedimento para o funcionário receber por erro da empresa, esse caso que é um erro cadastral, a empresa às vezes digitou um número de um CPF errado, um número de uma conta errada, a empresa é responsável pelo pagamento. Então, a responsabilidade do empregador nesse momento é grande, porque ela pode prejudicar o funcionário nesse recebimento. Então, num primeiro momento, pensando numa questão de bom senso, porque não está fácil para ninguém, não está fácil nem para o empregador e nem para o empregado, a ideia é, atrasou, teve problemas, conversa com o empregado, com o empregador. De repente, ele tem condições financeiras de te antecipar esse valor e depois você devolve, ou então ele tem que ser responsável, né? O que não pode acontecer, no meu entendimento, até uma visão jurídica a respeito disso, é a pessoa passar necessidade, né, por um benefício e por um erro da empresa de repente, não ter o seu cadastro feito corretamente. Então, como não tem jeito, o Ministério da Economia vai demorar esse tempo para pagar, o ideal é entrar num consenso, é conversar, de repente, antecipar uma parte, né, fazer como essa empresa fez. Então, é uma dica que eu dou. Pode ser que tenha empregadores, e existem empregadores que são comprometidos mesmo, que estão sofrendo também, e que pode entrar num consenso com o funcionário. O próprio Douglas, né, já falou aqui que viu isso, que teve empresa que fez esse combinado e está dando super certo. O lado bom, né, que a gente tem que falar a parte boa também, muita gente conseguiu receber no prazo correto. Isso me deixou bastante aliviada, porque quando se trata de governo, de transmissão de dados, né, compartilhamento ali dos dados, dá aquele medo. Eu espero que não seja só eu, acho que muita gente aqui deve concordar que dá aquele medo de atrasar e de não dar certo. Mas a notícia que eu tenho, e até você pode confirmar para mim, Douglas, é que as pessoas em que as informações foram enviadas corretamente e que os contratos foram feitos lá no início de abril, conseguiram receber agora. Até tem um amigo que está na live e ele falou, olha, a maioria das pessoas da empresa, exceto as que tiveram conta salário, mas as outras pessoas que tinham conta corrente receberam normalmente. Eu vou concluir só uma ressalva, para aquelas pessoas que têm, né, que informaram conta corrente junto ao Banco Itaú, né? Quem tem conta no Banco Itaú e informaram corretamente a sua conta corrente, que nem a gente citou aqui, eles estavam depositando o valor do benefício para quem tem conta corrente na conta poupança. Só que teve casos, né, que chegou a acontecer de funcionário ter conta do Itaú aberta,
conta corrente, e ele entrou lá no aplicativo, selecionou a opção conta poupança e o benefício não estava lá. Então, o que a gente direcionou? Nesse caso, se o benefício não estava, se o benefício não cair, não chegar a cair na conta poupança, né, a gente aconselha para que esses funcionários baixem o aplicativo lá do BB, lá, o aplicativo do Banco do Brasil, e aí o benefício pode ser que esteja lá. Isso deu certo? Deu certo. Isso foi um caso que aconteceu. O funcionário tinha conta no Itaú, conta corrente, ele entrou lá no aplicativo, selecionou a parte da conta poupança, o valor do benefício não estava lá, então ele baixou o aplicativo do Banco do Brasil e o benefício apareceu por lá. Então assim, casos e casos, né? É muito individual, né? Então, pessoal que entrou agora, olha, o aplicativo que vocês precisam baixar nessa situação da pessoa que tem conta salário, que não tem conta, ou de repente essa situação do Banco Itaú, é o aplicativo do Banco do Brasil, né? Você pode repetir para a gente, Douglas, o nome do aplicativo? Um aplicativo chamado Carteira de Trabalho Digital BB, né? Esse aplicativo que vocês conseguem baixar lá e ter acesso ao benefício. A outra coisa que pediram para repetir, o site para você acompanhar o benefício emergencial. Então, o site é serviços.mte.gov.br/bem. Ou então você pode baixar o aplicativo, né, que é Carteira de Trabalho Digital, e lá vai constar todos os seus contratos e tem uma possibilidade lá onde você entra em benefício emergencial, tá bom? Eu queria deixar pelo menos os últimos 10 minutos para a gente responder algumas perguntas. Sim, mas vamos lá. Antes disso, pessoal, preparem aí as perguntas para nós respondermos, tá bom? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre fraude. Porque, assim, até vi um professor falando, né, que falava assim, quem é acostumado quem é picareta vai continuar sendo picareta online. Quem é picareta no presencial vai ser picareta online. Quem gosta de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vai continuar fazendo isso. Então, vai existir empresas que vão aproveitar dessa situação. A gente não está sendo cruel de falar isso. Existem muitos empregadores ótimos que realmente buscam e preservam ali a melhor qualidade de trabalho, e existem pessoas que realmente querem se valer desse momento, né? Então, a gente sabe que pode existir fraudes, né, nas informações. Tanto, por exemplo, aqui que eu vi uma situação dessa, que o empregador informou um salário maior. De repente, o salário da pessoa é R$ 1.000 e a pessoa informou lá no cadastro R$ 2.000. E num dado momento, o Ministério da Economia vai contrapor essas informações, vai bater essas informações e vai verificar que a empresa, ou no caso o funcionário, né, recebeu um valor a maior. Então, eu acho que é legal falar isso, porque o que pode acontecer? Se houver uma fiscalização ou realmente for constatado que o funcionário recebeu um valor maior, a empresa vai ser comunicada para devolver esse dinheiro. Então, a empresa vai poder fazer isso por meio de uma guia, né, chamada GRU, e ela vai ter 30 dias para devolver. Se caso ela não devolver, ela é inscrita na dívida ativa. Aí eu te pergunto, Douglas, e se caso a empresa errar lá um zero, uma vírgula, alguma coisa, e informar o valor menor do salário do funcionário? E quando cair lá na conta dele, cair um valor menor. Como que vai ser feito para receber essa diferença salarial? Então, nesse caso, assim, vai haver essa retificação. Igual assim, acontece, teve casos de empresas, né, que informaram reduções para funcionários que não era para informar, né? Teve empresa que informou redução de jornada de trabalho para um funcionário que não era para informar. Então, assim, o funcionário automaticamente acabou passando a receber o benefício emergencial indevidamente, né? Porque não era para ele receber, mesmo que a empresa informou a comunicação para ele. Nesse caso, a empresa vai ter que recolher através da guia GRU, que você citou agora, né, que é a guia de recolhimento da União. Então, assim, vai ter que recolher através dessa guia e fazer com que o funcionário devolva o valor indevidamente, né? Isso acaba sendo até constrangedor, né? Porque a empresa que informou erroneamente, e o funcionário que vai ter que devolver o valor, né? Mas como que o funcionário vai devolver o valor, né? Depois que acabar todo esse período aí de contrato, né?
A partir do momento que a MP terminar, essa MP terminar dia 30 de junho e possivelmente a gente voltar às atividades, né, voltar a trabalhar, se houver, né, se caso acabe o isolamento social, e aí a empresa pode descontar do salário do funcionário e repassar através dessa guia. Eu sei que quem vai ser cobrado vai ser o empregador, mas a gente sabe que uma hora, como o dinheiro é pago diretamente na conta do empregado, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Então, você que é empregador, se acontecer isso na sua empresa, então o ideal é que você pague em 30 dias, devolva esse dinheiro e depois desconte ali do funcionário. Então, se caso, gente, de repente você recebeu na sua conta um dinheiro que é muito além do que você já tinha calculado que iria receber, comunica à empresa e fala, tem alguma coisa errada. Porque, assim, num primeiro momento você pode falar assim, nossa, que ótimo, esperava tanto e veio muito mais. Mas depois isso pode vir, né, num momento que você não tenha condições de devolver. E aí, como é que vai ficar, né? Mas acontece também, ó, tem casos específicos, tem casos específicos. Por exemplo, tem funcionário que a sua carga horária é 120 horas. Né? Tem funcionário que tem uma jornada de carga horária mensal de 120 horas, ou seja, ele não trabalha 220 horas, ele trabalha 120. Então, de acordo com o seu salário hora, às vezes dá uma remuneração lá de R$ 900. Então, para aqueles funcionários que teve seus contratos suspensos e que recebem um salário menor que o salário mínimo, que é 1.545, né, o salário mínimo federal, para essas pessoas, elas passam a receber aí o valor do benefício emergencial de 1.045. Isso já aconteceu também, né, de funcionários que tinham um salário de R$ 900, R$ 800, né, que é mais para aqueles funcionários que trabalham em academia, ou professores também, que são horista, e aí às vezes a sua remuneração acaba sendo R$ 900, R$ 800, de acordo com a sua jornada reduzida, né, a sua jornada de trabalho. Para esses, eles acabaram recebendo aí o valor do benefício de 1.045. Né? O governo, eles não pagam benefício emergencial menos que o salário mínimo federal de 1.045. Tá? Eles não pagam. O Otávio está perguntando, no extrato mostra o depósito quando foi feito o benefício? Eu acho que está querendo dizer o extrato bancário, né? Provavelmente. Sim, aparece. Né? Vai aparecer lá, né? Quando ele entrar lá e ele ver o valor do benefício, vai estar lá a descrição do benefício. Né? Ele consegue ver sim. Esses últimos minutinhos, nós temos aí 7 minutos, porque eu quero salvar a live, então, né? Temos que aproveitar. Mandem as perguntas, pessoal, para a gente responder. Eu vou abrir também esse espaço aqui do finalzinho da live para falar sobre o auxílio emergencial. Se alguém quiser mandar, a gente acaba respondendo também, porque tem bastante gente com dúvida. Eu vi que bastante gente entrou na live para saber do auxílio emergencial, né? Que tem bastante gente sofrendo com isso. Pode mandar que a gente responde, tá? Eu vou acompanhar aqui as perguntas. De qualquer forma, eu já agradeço quem entrou na live, quem permaneceu aqui com a gente até o final. Muita gratidão também, Douglas, por você ter participado, ter colocado aí seu tempo para ajudar a gente, porque são muitos questionamentos, dá muito medo, não é? De ficar sem receber, tá tudo errado, mas para tudo tem uma solução, né? Sempre dá para reparar aí. Aqui a Cláudia mandou uma pergunta que é: o funcionário que irá receber o benefício do governo será descontado do FGTS? Se não. Sim, para quem não tem? Pode responder, Douglas. Exatamente. Para aqueles funcionários que tiveram seus contratos suspensos ou a sua jornada de trabalho reduzida, né, esses funcionários eles não acabam recebendo fundo de garantia. Né? A empresa não paga fundo de garantia para os funcionários que estão no período de suspensão de contrato ou redução de carga horária. Né? Não paga e também não pode descontar nada. Né? Obviamente não desconta a Previdência Social, porque também não entra recolhimento de Previdência Social para aqueles funcionários que estão com seus contratos suspensos. Né? Entendi. Uma coisa também que é legal, que assim, se caso a pessoa for mandada embora, né, depois que passar essa pandemia, ela não perde o direito ao recebimento da FGTS, né, do seguro-desemprego, né, tem gente que perguntou isso, aliás, do seguro-desemprego. E eu vou receber agora, vou ter meu contrato suspenso, e se a empresa me mandar embora? Eu recebo o seguro-desemprego normal? Recebe. Por quê? Porque esse cálculo do pagamento está sendo feito com base no seguro, mas não interfere no recebimento depois. A Carolina mandou aqui: vocês são ótimos, obrigada por esclarecer as dúvidas
que são muitas. Ai, gente, muito obrigado mesmo, Carol. Gratidão, eu sinto a necessidade de compartilhar realmente essas informações com vocês, porque da mesma forma que está sendo angustiante para mim, que também estou vivendo isso, eu imagino que muita gente, né, às vezes está ansiosa, nem dorme direito com essas preocupações, né? E, Douglas, você quer complementar alguma coisa que você queria falar para a gente? Eu acho que a gente abordou tudo que a gente poderia responder as dúvidas, né? A gente colocou lá a caixinha de perguntas, então muita gente perguntou. Então, eu acho que todas as dúvidas das pessoas a gente contemplou, né? Informando aí como é feita a comunicação, as reprovações, as aprovações. Acho que as fraudes, também nós comentamos sobre as fraudes, né? Os valores dos benefícios, como eles podem consultar, né? Através lá da tabela de cálculo de fundo de garantia que está disponível aí em vários sites, inclusive está disponível lá na portaria número 10.486, lá no Diário Oficial da União. Então, assim, eu acho que as informações mais principais que as pessoas estavam com dúvidas, a gente conseguiu responder, né? A não ser que vai aparecendo aí mais perguntas, a gente vai respondendo. Aqui a princípio eu vi que o pessoal, que a gente conseguiu responder, ó. A Elaine perguntou, minha irmã ainda está aguardando análise ainda do auxílio emergencial, está dentro do perfil solicitado. O que ela deve fazer? Gente, eu vejo que eu vou fazer uma live falando sobre isso, mas quem está em análise, olha, eu pesquisei muito sobre isso, e eles prometeram que até a próxima semana eles vão avaliar todos. O prazo era dia 14, a gente está falando do auxílio de R$ 600, né? O prazo era dia 14, que é hoje. Então, eu não sei se até segunda-feira pode ser que esses casos em análise tenham sido resolvidos. O que aconteceu? A gente só tem 2 minutos, eu vou falar rapidinho. O que aconteceu, gente? Muita gente que não tinha direito ao benefício de R$ 600 começou a se cadastrar. E aí, atrapalhou muito, porque até eles analisarem e reprovarem essas pessoas, atrapalhou quem tinha direito. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar depois, eu estou adiantando aqui para vocês, tá? Mas foram 20 milhões aproximadamente, eu tenho um número anotado, pode ser que eu esteja errando, mas de pessoas reprovadas porque elas não tinham direito e elas se cadastraram. Então, olha só que complicado, né? A Kelly está perguntando, vale refeição tem que ser pago com a suspensão? Eu entendo que sim, já me perguntaram isso. A MP fala que todos os benefícios têm que ser mantidos, exceto o vale transporte, porque a pessoa não está indo trabalhar. Mas os outros benefícios, convênio, vale refeição, algum outro benefício que a pessoa tenha, tem que continuar pagando sim. O César perguntou aqui, ó. Fui afastado do trabalho no dia 4 de maio, mas não consigo observar se o valor vai cair na minha conta. Tem uma data correta para observar? Já consultei nos dois aplicativos, nos dois apps e site. O que acontece, César? Se você foi afastado no dia 4, e aí eu estou considerando que você teve o seu contrato suspenso, né? Ou reduzido. A empresa pode informar até hoje, né? Dia 14. Então, vai esperar aí uns 3, 4 dias para começar a aparecer para você. Tá bom? Me desculpem se eu não conseguir responder alguma pergunta, me manda no direct que eu respondo, tá? Gente, eu vou encerrar a live para eu poder salvar. Mas foi muito bom, estou muito feliz, muito grata. Minha segunda live, já estão me chamando no WhatsApp de doutora das lives. Eu falei, gente, como assim doutora das lives? Muito obrigada por estarem aqui, tá? Douglas, muito obrigada. Eu espero que a gente possa fazer outras lives esclarecendo mais coisas. Pessoal, vou deixar salvo, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem divulgar, é bom porque é compartilhar a informação e ajudar o próximo, tá? Muito obrigada, gente. Deus abençoe todos vocês e vamos ter fé que vamos passar por isso. Tchau, tchau, Douglas. Tchau, gente. Tchau, gente.